Você já comentou seus planos, dividiu seus planos com alguns colegas, familiares e sentiu na obrigação de cumprir ou de dar uma satisfação dos seus próprios planos? Aquela pressão que vem através das perguntas de e aí, como tá? Você já alcançou? Fez aquilo que você falou que ia fazer? Arrumou o emprego? Já concluiu o estudo? Já terminou aquela tarefa, aquela atividade? Como que está seu filho? Como está sua filha? Conseguiu fazer a viagem que você planejava? Isso traz uma certa pressão dentro dos próprios planos pessoais da pessoa. Muitas vezes as pessoas até desacreditam que aqueles planos vão ser cumpridos ou realizados, até desconfiam, não têm fé nesses planos. Na lição de hoje, nós vamos falar que Jesus também passou por isso. Os irmãos de Jesus questionavam ele sobre o que ele deveria ir na festa, ensinar, se mostrar ao mundo. Porque até mesmo, a Bíblia diz, porque até mesmo eles não criam em Jesus. E isso trouxe uma pressão para Cristo. E Jesus soube sair dessas pressões. Grande ensinamento para nós. Ele disse que o tempo não era o tempo tempo dele ainda não tinha chegado e não foi na festa com os irmãos. Hoje em João, capítulo 7, versículo de 1 a 52, nós vamos falar da água viva de Jesus em seu exato momento. Nós vamos dividir em 3 partes, do 1 ao 10, a pressão e o tempo correto, do 11 ao 39, Jesus, água viva enviada por Deus, e do 40 ao 52, ensinamento que trouxe divisão. Aqui Jesus estava na Galileia, se mantendo na Galileia porque os judeus procuravam matar Jesus, e era a festa dos tabernáculos, ou cabanas. Essa festa é uma festa judaica muito importante, é uma grande festa do ano judaico que celebra o fim das colheitas e comemorava a bondade de Deus ao povo durante a peregrinação no deserto. Levíticos 23, Deuteronômio 16 e Zacarias 14. O nome era derivado dos abrigos feitos por ramos de árvores nos quais o povo pousava os 7 dias. E na festa eles também pousavam 7 dias nesses abrigos. Então, nós estamos num contexto de que os irmãos de Jesus, verso 3, disseram a Jesus: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para os quais os discípulos possam ver as obras que você faz. E fala que ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo as coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então eles queriam que Jesus se mostrasse ao mundo, não fizesse as coisas de segredo, e presumiram que Jesus queria ser reconhecido publicamente. Uma visão distorcida do plano de Deus para Jesus. Eles interpretaram esse plano e fizeram uma pressão sobre Jesus. E muitas vezes a gente tende a passar por situações parecidas. Quando a gente coloca os nossos planos, o nosso plano até na obra do Senhor, alguns não creem, alguns desconfiam, alguns querem mudar o plano, interpretar os planos da maneira que a pessoa esteja vendo, e outros não creem mesmo que você vai conseguir fazer. Mas Jesus aqui deixou uma lição muito clara. Verso 6, ele diz: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Então Jesus sabia exatamente o plano de Deus para ele. Jesus tinha conhecimento do tempo. E até a forma como ele trabalhava estava alinhada com Deus. Um exemplo
muito bom para nós. Deixa muito claro que quando a gente vai fazer o trabalho do Senhor, o tempo tem que estar alinhado com o tempo de Deus e não o tempo que colocam para nós, as pressões que colocam, porque eles têm que estar alinhados com o tempo de Deus. E aí no verso 7, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Então Jesus traz aqui um outro ensinamento muito importante. Jesus era odiado porque ele testemunhava a luz. A luz clareia o que é mal. Ela traz a visão, ela reflete as maldades. Então isso traz ódio. E muitas vezes nosso trabalho para Deus também traz ódio. Porque nós levamos a luz. Quando levamos Jesus, o mal ele é declarado. Ele aparece. Isso não por conta de algo específico em mim ou em você, mas por conta de que as pessoas odeiam ser reveladas, o mal ser revelado nelas. E aí Jesus disse no 8, vão vocês à festa, eu não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. E Jesus permaneceu na Galileia. Jesus não foi com eles. Jesus não queria ir com eles. Jesus sabia que, se fosse com eles, o plano de Jesus poderia ser frustrado. A pressão sobre Jesus poderia ser outra. Porque Jesus não queria ser conhecido. Ou Jesus não queria trazer sobre si um reconhecimento público. Ele continuou e foi para a festa e subiu não abertamente, rejeitando a sugestão dos irmãos de que se mostrasse. Mas aí Jesus subiu em segredo, porque os planos de Deus para Jesus estavam claros. Jesus não queria glória, não queria o momento de morrer, não era aquele, então ele subiu em segredo. Com isso, em relação à pressão e o tempo correto, a gente chega ao nosso primeiro princípio. O tempo e o plano de Deus surpreende todos. O tempo e o plano de Deus na sua vida surpreende todos. Então, quando nós temos um plano de Deus, nós temos o tempo de Deus nas nossas vidas, a gente não pode olhar, não deve olhar para as pressões. Pressões impostas por pessoas que não entendem os planos, que acham e não conseguem significar o plano. Elas têm uma visão errada dos planos de Deus para nós, para você, para mim. Então, o tempo e o plano de Deus é surpreendente. Como que está o plano de Deus na sua vida? Você tem olhado mais para o Senhor, para o dono do plano, ou seguindo as pressões que colocam sobre eles? E como saber que os planos de Deus, eles são surpreendentes, faz com que você descanse no tempo dele, no tempo, na hora exata. Deus não falha. Nossa segunda divisão, nós vamos ver Jesus, a água viva enviada por Deus. Então Jesus sobe e os homens estavam esperando ele. Eles perguntaram: onde está aquele homem? E tinham muitos boatos sobre Jesus. É um bom homem. Outros diziam: não, ele está enganando o povo. Mas tinham medo de falar publicamente de Jesus por conta das autoridades judaicas da época. Então Jesus, no metade da festa, nessa metade da festa, eles entende-se que nessa metade da festa onde tinha mais pessoas, então Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Nesse tipo de festa, ensinar no templo era conhecido como ter mais público, mais pessoas. E os judeus ficaram admirados, perguntando onde Jesus teria
tido tanta instrução sem ter estudado? E Jesus respondeu que não ensinava dele mesmo, mas daquele que enviou. Então Jesus não ensinava de si mesmo, ensinava de Deus. Ele continua, verso 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá-se o meu ensino vem de Deus. E disse, eu só falo, ou se eu falo por mim mesmo. Descobrirá, a palavra-chave. Agostinho comentou que o entendimento é a recompensa da fé. O que é, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, é a mesma coisa que crer. Significa crer. Verso 18 diz que Jesus diz que não busca a sua própria glória, mas busca a glória de Deus, que enviou ele, e ele é verdadeiro, e não há nada falso a respeito de Jesus. Jesus aqui deixa claro que busca a glória de Deus, sendo Deus, igual a Deus. 19 começa uma questão que Jesus coloca, que se eles, Moisés deu a lei, mas eles não obedecem, porque tentam matar Jesus. E a multidão começa a dizer que Jesus está endemoniado. Pois quem está procurando matá-lo? Jesus fala dos milagres que ele fez, que eles estavam admirados, e compara o porquê, e coloca o porquê estavam tentando matá-lo, né, e uma contradição à própria lei da circuncisão. No entanto, porque Moisés deu-lhe a circuncisão, aqui entre parênteses está dizendo que não tinha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, pois a exigência da circuncisão fazia parte da lei de Moisés, mas se originou em Abraão, o primeiro a circuncisar, e aí veio de Abraão. E a discussão aqui era, os judeus entendiam que esse mandamento deveria ser seguido à risca, pois circuncidavam-se no oitavo dia, mas quando este caía no sábado, essa exceção prevalecia, tinha mais importância do que guardar o sábado, ou seja, não trabalhar no sábado. Essa exceção demonstrava que às vezes era obrigatório fazer algum trabalho no sábado. E o que Jesus coloca aqui é que a misericórdia também deveria se enquadrar nessa exceção, numa exceção de não cumprir esse mandamento. E no verso 24, Jesus coloca, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, porque é justiça você fazer misericórdia aos sábados. O mandamento do sábado não se prevalece sobre o mandamento, sobre o fazer a misericórdia que Cristo está ensinando. Isso Cristo deixou bem claro. E aí continuaram falando no verso 25, alguns habitantes lá de Jerusalém, não é este homem que estão procurando matar? Então ficou claro que eles estavam em busca de matar Cristo. E ele está falando publicamente e não dizem nenhuma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Isso é uma pergunta retórica, irônica, e eles entendiam que não, que eles estavam tentando matar Cristo. E alguns começam a debater quando Cristo vier, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele vem, e conhece Jesus. E Jesus diz no pátio, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo. Novamente ele diz que ele não está por lá por ele, que aquele que enviou. Então,
vocês não o conhecem. Jesus deixa bem claro que eles não conhecem Deus. Jesus deixa bem claro que eles não conhecem o plano de Deus e aquele que o enviou. E Jesus o conhece. Porque Jesus vem da parte de Deus e Deus enviou Jesus. Então tentaram prender, mas ninguém conseguiu, porque o tempo ainda não havia chegado. O tempo de Deus para Jesus, a sua prisão, morte e ressurreição ainda não estava no tempo. Jesus tinha claro isso. Jesus tinha claro a obra de Deus para ele. E muitos creram. Quando se crê em Cristo, nós sabemos que recebe a vida eterna. Isso é muito importante. Verso 31 diz que muitos dentre a multidão creram nele. Glória a Deus por isso. Porque o crer em Cristo dá consequência eterna, dá consequência da salvação. Os sacerdotes, os chefes, enviaram guardas para prender Jesus. Jesus continua, verso 33, que estava ali por pouco tempo e logo iria para aquele que o enviou. Isso demonstra a sua ascensão, depois a sua morte e ressurreição. E Jesus continua: vocês me procurarão e não me encontrarão. Vocês não podem vir. E os judeus ficaram sem entender o que Jesus estava dizendo sobre essas palavras. Onde esse homem pretende ir? Vocês vão procurar e por Jesus e não vão encontrar? O que ele está dizendo? Então, a multidão, a parte que não cria, tinha muita dificuldade de entender Cristo. E aí tem no último dia, o dia mais importante da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A festa demorava 7 dias, mas tinha uma reunião sagrada no 8º dia. Provavelmente essa seja na reunião sagrada onde Jesus levantou e falou abertamente: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a própria Bíblia explica isso, o próprio João explica isso no verso 39, que está se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde seria enviado. Não tinha sido porque Jesus estava lá. Então, quando Jesus morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus, o Espírito Santo viria e veio no dia do Pentecoste, sendo essa água viva. Então, com isso, a gente chega na segunda parte, ao nosso segundo princípio. Quem vier a Jesus reconhecerá o Pai e receberá o Espírito Santo. Quem vier a Jesus conhecerá o Pai e receberá o Espírito Santo. Como saber que você veio a Jesus, conheceu o Pai e tem o Espírito Santo? Te conforta e te encoraja a caminhar nessa vida em louvor e glória a Deus. Como saber que você tem água viva que jorra para a eternidade? Faz com que seus planos, você aceite os planos de Deus, espere no tempo de Deus e descanse que o plano dele é perfeito para a tua vida. Vamos para a nossa terceira parte, o ensinamento que trouxe divisão. Aqui nós estamos no verso 40 a 52. Verso 40, a gente vê o resultado da fala de Jesus. Então, Jesus fala que quem tem sede dele vai até ele e fluirá com água viva. Então vamos voltar aqui nos versos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, muitos ali creram que ele é o Cristo e disseram, confessaram. Outros disseram, certamente é profeta. Mas outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém? Então o povo ficou dividido. O povo ficou dividido por não conhecer a história de Cristo, a história de Jesus. Porque sabemos que Jesus nasceu em Belém. Sabemos que Jesus veio de Belém, mas vivia na Galileia. E outros queriam prender, mas ninguém poderia prender Jesus. O tempo não era o tempo ainda. O tempo de prender Cristo não tinha chegado. Então os guardas voltaram aos sacerdotes e fariseus e eles perguntaram aos guardas, por que vocês não o trouxeram? E eles responderam, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Os guardas não mencionaram que também tinha hostilidade ali na multidão, que poderia demonstrar que eles também ficaram admirados com os ensinamentos de Cristo. Porque eles não mencionaram que algumas pessoas da multidão também não creram em Cristo e não concordaram com Cristo. Mas eles ficaram admirados. Provavelmente até concordaram com as palavras de Jesus. E os fariseus, percebendo isso, será que também vocês foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Então aqui eles desconheciam duas coisas, né? Eles conheciam Nicodemos, que já tinha ido falar com Cristo, e estavam já afirmando com medo de que outros crescem em Cristo. Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então a raiva deles já subiu ao coração, porque amaldiçoaram o próprio povo, dos quais eles eram encarregados de ensinar a lei. Então é como eles estivessem criticando o próprio trabalho deles. Mas essa ralé, o povo que não entende da lei, ou se não entende, o trabalho deles não é tão eficaz e eficiente, porque eles deveriam ter ensinado, eles deveriam entender, mas não entendem porque eles mesmos não entendiam. E ainda amaldiçoam, eles pecam ali, claramente, porque o próprio mandamento diz que a gente não pode matar o nosso irmão, não pode proferir palavras contra o nosso próximo, e eles fizeram. Então Nicodemos, que era também autoridade, tinha procurado Jesus. Ele traz a lei. A nossa lei não condena alguém, não condena, sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo. Então eles continuam no ódio, no rancor e falam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Aqui um engano. Pois Jonas provinha da Galileia e outros profetas. Além disso, eles não quiseram dar a Deus o direito de escolher e levantar profetas de onde Deus quiser. Deus é soberano. Deus usa qualquer um. Então o orgulho e a arrogância dos fariseus foi ao extremo, ao máximo. Por quê? Porque as obras deles eram más. E trazendo obras más, resultado bom não tem. Então o povo não conhecia a lei, porque eles não ensinavam. E não creram em Cristo, porque não criam em Deus. Não queriam obedecer a Deus.
Com isso, a gente chega ao nosso terceiro e último princípio. Jesus satisfaz quem tem sede e é a fonte de bênção. Jesus satisfez parte daquelas pessoas. E Jesus enviou posteriormente o Espírito Santo. Jesus também satisfaz nós que temos sede e fomos até Ele, crendo na Sua palavra, crendo nesse rio e recebemos o Espírito Santo. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus temores? Será que o templo de Deus para a bênção que você espera está te consumindo? Ou está te preparando para receber a bênção dele? Será que você tem vivido com sede, tendo o Espírito Santo disponível para satisfazer a sua sede? A fonte de bênção e a satisfação plena está em Cristo. Conforme nós vamos tomando, comendo de Cristo, nós vamos crescendo, entendendo a obra de Deus para nós. Espero que você tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Até semana que vem.